Olá, oitavo ano. A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade de casa, que foi bem longa, né? Da página 281 até a página 284. Vamos lá. Página 281. Primeira questão. Quais são as principais células que compõem o sistema nervoso e que funções elas têm, né? Nós temos dois grupos de células que compõem o nosso sistema nervoso, o nosso tecido nervoso. São os gliócitos, né? Que são também chamados de células da glia, e os neurônios, tá? Quais são as funções dessas células, né? Os gliócitos não conduzem impulsos nervosos. São células que dão suporte aos neurônios, né? Sustentando, tá? Protegendo e nutrindo essas células que transmitem, né? No caso, os neurônios. Já os neurônios são células adaptadas, especializadas em transmitir impulsos nervosos por todo o nosso corpo, né? Nós temos uma rede de trilhões de neurônios que estão conectados entre si para que as informações elas sejam transmitidas de forma rápida e eficiente. Segunda questão. Para facilitar o estudo do sistema nervoso, ele é organizado em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Quais são as diferenças entre esses dois sistemas e como eles atuam no comando do organismo, né? Então, o sistema nervoso central, ele é organizado em duas porções, encéfalo e medula espinal. Tá? E o sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos e gânglios. Tá? E como é que eles atuam, né? O sistema nervoso central, ele atua na recepção e no comando geral das funções orgânicas. Né? Ele que faz esse comando, ele recebe as informações que vêm do sistema nervoso periférico, interpreta e dá uma função, e dá um comando. Tá? E o sistema nervoso periférico é ele que vai conectar o sistema nervoso com as demais partes do corpo. Então, o sistema nervoso periférico, ele vai conectar todas as partes do meu corpo para que, através dele, as mensagens sejam passadas, né, e cheguem até o sistema nervoso central para que elas possam ser interpretadas, né, e o sistema nervoso possa elaborar uma resposta para aquele estímulo. Tá? Terceira questão, né? Vocês podem até achar muito grande, mas eu não sei se vai caber aí no livro de vocês. Se não couber, vocês colocam no caderno. Os sistemas endócrino e nervoso atuam de forma integrada no controle de diversas funções. Sendo o sistema nervoso considerado o centro de comando do corpo humano, como ele controla o sistema endócrino, né? Então, o sistema nervoso, nós vimos que ele controla e integra todos os sistemas do nosso corpo, né? Por isso que ele é chamado de controle neural de regulação hormonal, esse processo, né? Então, esse controle, ele se inicia onde? Numa região do encéfalo, chamado de hipotálamo, tá? Que vai integrar os estímulos provenientes do meio externo com as outras regiões do cérebro, né? Coordenando as respostas, né, de diferentes órgãos do nosso organismo. Então, desse hipotálamo, o controle vai passar para a hipófise, né, que também é conhecida como glândula mestra, e também controla, né, a maior parte desses hormônios que são secretados por glândulas endócrinas. Então, primeiramente, o controle vem do hipotálamo, ele é passado para a hipófise, e essa glândula mestra, que é a hipófise, ela vai produzir substâncias que são chamadas de hormônios que vão atuar sobre outras glândulas endócrinas, né? Glândulas endócrinas, lembrando que são aquelas que produzem hormônios, né? Que são lançados diretamente no nosso sangue, tá? Vamos aqui, desculpe. Agora para a quarta questão, passei. A seguir, leia um texto que trata de algumas consequências da paraplegia. A paraplegia é um dos estados que mais instiga a medicina. Ela faz com que as pessoas não consigam ter controle das pernas e muitas vezes da bexiga e do intestino, resultando em diversas doenças. Considerando os conhecimentos que você tem relacionados ao sistema nervoso central e periférico, responda: por que as pessoas paraplégicas perdem o controle das pernas, né? Então, como é que acontece, né, esse processo, essa doença que é a paraplegia? Ela ocorre quando há uma lesão na medula espinal.
seja uma lesão por algum acidente, né, ou alguma coisa mesmo fisiológica, né? Mais especificamente do sistema nervoso periférico, afetando os neurônios que inervam os membros inferiores. Se os neurônios que inervam os membros inferiores, eles são afetados, qual vai ser a consequência disso? A perda dos movimentos e da sensibilidade dos membros inferiores. Ok? Agora vamos para a quinta questão. Muitas mudanças ocorrem no corpo ao longo do desenvolvimento humano. Cite uma que envolva a atuação dos sistemas nervoso e endócrino atuando conjuntamente. Então, nós temos vários exemplos. Eu coloquei aqui o meu, tá? Então, a ação da hipófise por meio dos hormônios LH, que é o hormônio luteinizante, e FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Isso nas glândulas sexuais masculina e feminina, né? Ou seja, testículos e ovários, as quais secretam, né? Os testículos secretam o hormônio testosterona e os ovários produzem, né, os hormônios estrogênio e progesterona. O que esses hormônios vão fazer? Eles vão estimular o desenvolvimento das características sexuais secundárias, tanto no homem quanto na mulher. Quais são essas características sexuais secundárias? São aquelas que aparecem apenas a partir da adolescência, né? No caso do homem, quais são essas mudanças? Pela ação da testosterona na adolescência, desenvolvimento de aumento da massa muscular, desenvolvimento da cartilagem da laringe, né? Mudando o timbre da voz, né? Às vezes a criança tem uma vozinha fina, quando entra na adolescência, essa voz vai ficar mais grossa, surgimento de pelos pubianos, produção de gametas, né, de espermatozoides, tá? Desenvolvimento de pelos na face também, tá? Nas axilas. E na mulher seria o desenvolvimento das mamas, surgimento de pelos pubianos, o amadurecimento do sistema genital, a parte interna, né, com a produção também de gametas e alargamento dos quadris, tá? Continuando aí, a ação da hipófise também libera o hormônio TSH, que é chamado de hormônio estimulante da tireoide. E esse hormônio, como o próprio nome diz, hormônio estimulante da tireoide, ele vai estimular a glândula tireoide a produzir os seus próprios hormônios, que são a calcitonina, o T3, que é chamado de triiodotironina, né? Por isso que é T3. E o T4, que é também um hormônio produzido pela tireoide, que atua no nosso metabolismo, chamado de tetraiodotironina. Tetra vem de 4, por isso que ele é abreviado com T4. Ok? Sexta questão. Quando o bebê começa a engatinhar, ele passa a desbravar o ambiente, entrando em contato com muitos objetos. Com base nos seus conhecimentos acerca do desenvolvimento humano, que alteração no sistema nervoso está associada à capacidade do bebê de interagir com o ambiente, né? Então, as primeiras regiões do sistema nervoso, né, do recém-nascido, que começam a se desenvolver, são os órgãos sensoriais, tá? Que permite com que o bebê ele possa começar a interagir com o ambiente. Agora vamos para a sétima questão. Compare as alterações que ocorrem durante o desenvolvimento humano na primeira infância, na segunda infância e na puberdade. Tá? Nas primeiras experiências, né, há o desenvolvimento mais intenso dos órgãos sensoriais e o desenvolvimento cognitivo, isso aí na primeira infância. Tá? Na segunda infância ocorre o desenvolvimento físico, né, que é bastante observado, perceptível, e também o desenvolvimento motor e cognitivo, né, que é de aprendizagem. Tá? Já na puberdade, ocorre, né, o desenvolvimento das características sexuais secundárias e também o crescimento estrutural se acentua. Então, na puberdade, né, que é a fase que vocês estão, as características sexuais secundárias, elas são bem evidentes, né? Mudanças ocorreram no corpo dos meninos e também no corpo das meninas, né? E bem como também o crescimento, né? Esse crescimento que geralmente é mais acentuado nas meninas, né? É mais precoce nas meninas, né? Na menina do sexo, né? Feminino. E nos meninos ela é um pouco mais tardia. Muitas vezes você observa, né? Que as meninas elas crescem muito rápido nessa fase de 12, 13 anos. Quando chega nos 15 elas dão uma paradinha, enquanto que os meninos
só vão começar essa fase, né, de crescimento, que a gente chama de estirão, lá por volta de 14 anos, 15 anos é que eles começam, né, a crescer. Muitas vezes passam, né, distante aí das meninas, tá? A 8ª questão. Observe a imagem a seguir em que são representados os órgãos e as glândulas que compõem o sistema endócrino. Então, a gente tem o sistema endócrino aí, né? E vamos responder essas duas perguntas. Item A. Quais são essas glândulas? Indique na imagem onde elas se localizam. Tá? Então, a gente tem as glândulas hipófise. A hipófise, ela fica aí perto do hipotálamo. Então, essa estrutura que está aí abaixo do hipotálamo, né, que está aí para vocês preencherem, é a hipófise. E temos a glândula tireoide, né, que elas estão aí acima da glândula paratireoide, né, na imagem, ok? Ela fica aí localizada na região do pescoço. Item B. Quais hormônios que atuam no crescimento do corpo essas glândulas sintetizam? Onde esses hormônios atuam e quais são seus efeitos, né? Então, o hormônio do crescimento, que é chamado de GH, ele é produzido pela hipófise e ele atua no nosso corpo, né, como um todo, promovendo o crescimento estrutural e das células de uma forma geral, tá? Das cartilagens, né, dos ossos, dos músculos. Já a glândula tireoide, ela estimula a síntese dos hormônios T3 e T4, esses dois hormônios, como a gente já falou anteriormente, eles são importantes no nosso metabolismo, eles controlam o metabolismo corporal, também o desenvolvimento do sistema nervoso, dos nossos músculos e também da nossa massa óssea. 9ª questão. Leia o texto a seguir, que trata dos desreguladores endócrinos e depois responda as questões. Diariamente, absorvemos diferentes contaminantes presentes não só no ar, na água e em alimentos, mas também em diferentes produtos, de garrafas plásticas, detergentes, papéis emitidos pela máquina de cartão de crédito, a esmaltes, sabonetes e plástico filme. Conhecidas como desreguladores endócrinos, algumas dessas substâncias podem interferir na síntese e ação de hormônios, responsáveis por funções como metabolismo, crescimento, desenvolvimento, reprodução, sono e estado de ânimo. Item A. O que você entendeu por desreguladores endócrinos, né? São substâncias, como o próprio texto cita, né, que podem interferir na síntese e na ação dos hormônios, né, prejudicando as suas funções normais. Tá? No item B, cite em que glândulas, órgãos ou hormônios os desreguladores endócrinos atuariam para afetar o metabolismo. Né? A glândula tireoide, ela sintetiza os hormônios T3, T4 e a calcitonina, que controla a quantidade de cálcio, né, que é mobilizado pela tireoide, que tira do nosso sangue, que é obtido pelo alimento, e coloca isso aí nos nossos ossos, né. Então, a glândula tireoide, ela sintetiza esses hormônios que atuam na manutenção do funcionamento adequado do metabolismo, né, e tem uma ação em diversos órgãos, tá? Crescimento, né, das células musculares, tá? O funcionamento de todo o nosso sistema. Já o pâncreas, ele sintetiza a insulina e o glucagon, que atuam no controle da concentração de glicose no sangue. Então, esses dois hormônios, né, que é a insulina, o glucagon, o T3, o T4 e a calcitonina, eles são produzidos por glândulas endócrinas, T3, T4 e calcitonina pela glândula tireoide e insulina e glucagon pela glândula, né, chamada de pâncreas. Todas essas duas glândulas, elas atuam no nosso metabolismo. No crescimento, né, a gente tem o crescimento. Quais são os hormônios relacionados? É o hormônio do crescimento e ele vai apresentar, né, picos de secreção na infância e também, principalmente, na adolescência, tá? Promovendo o crescimento da estrutura óssea. No desenvolvimento, né, quais são os hormônios? As glândulas sexuais masculinas e femininas, né, testículos e ovários, que vão secretar os hormônios. Masculino, o testículo vai produzir a testosterona e os ovários
vão produzir, né? Eles vão produzir o estrogênio e a progesterona. Esses 3 hormônios no homem e na mulher vão estimular o desenvolvimento das características sexuais secundárias, como a gente já explicou anteriormente. Hormônios que estão envolvidos na reprodução, eles são produzidos tanto pelos testículos quanto pelos ovários, né? Que vão produzir, além dos hormônios, vão produzir também gametas, tá? Que são importantes no mecanismo de fecundação, né? Para originar um novo organismo. E o sono, né? Relacionado ao sono, nós temos uma glândula chamada de glândula pineal e ela controla, né, a secreção do hormônio chamado de melatonina. Quando nós envelhecemos, essa quantidade desse hormônio, melatonina, ele vai diminuindo. Por isso que os nossos avós, eles dormem menos, né? E vamos agora concluir com a questão 10. Avalie as seguintes situações e indique o hormônio envolvido em cada uma delas, e onde é produzido e ou secretado. Item A. Ao sentir fome intensa e se sentir saciado e muito disposto após fazer uma boa refeição, né? A gente tem aí relacionado à insulina, tá, gente? A insulina é o hormônio produzido pelo pâncreas e secretado para que a glicose, né, seja transportada para o interior das células, ou seja, a insulina, ela retira o excesso de glicose do sangue, açúcar do sangue, tá? Que nós obtemos através da nossa alimentação, diminuindo essa concentração de glicose no sangue e levando mais energia para a célula, já que a glicose, ela vai ser colocada dentro da célula como fonte de energia. Com o anoitecer, não se percebe mais a luz do sol e o organismo começa a ficar sonolento. Então, a gente tem um hormônio relacionado com o sono, que é a melatonina, né? Na ausência da luz solar, a glândula pineal, que é a glândula que está no nosso encéfalo, ela vai secretar esse hormônio que vai controlar o nosso relógio biológico, né? No ciclo que a gente chama de sono-vigília, né? Ou seja, de dormir e de acordar, de despertar, tá? Quando a gente muda, né, de cidades que tem um fuso horário diferente, essa glândula, ela fica meio que confusa, né? E acaba a pessoa, no começo, até se adaptar, ficar sonolenta durante o dia, né, e ficar acordada durante a noite, quando ela muda de locais com fusos horários diferentes. Item C. Quando se está em situação estressante, sente a frequência cardíaca e respiratória aumentar. A gente tem o hormônio do estresse, né, que é o chamado de cortisol, tá? Esse hormônio, ele é secretado pelas glândulas adrenais e é secretado em situação de estresse, tá? Ele ativa o sistema nervoso, chamado de sistema nervoso simpático, e isso faz com que ocorra o aumento, né, da frequência cardíaca, da frequência respiratória e aumento também da pressão arterial, ok? Então, gente, a nossa aula de ciências, ela vai ficando por aqui, lembrando que hoje foi só a nossa correção, e na próxima semana a gente continua o conteúdo. Tenham todos um bom estudo.